Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio Preview by KTO, temporada da NBA de 2023-2024. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, o também conhecido como Nepopop do Brasil. Estamos aqui para analisar a equipe de Salt Lake City, o Utah Jazz. Lucas, animado para falar da franquia de Utah? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, tô bem mais animado do que alguns atletas quando são trocados para lá, né, Gibbs? Eu lembro uma vez o Mike Conley falando que estava ansioso para chegar na cidade de Utah, né, depois da troca. E aí foi criticado, né, por motivos geográficos. Mas, Gibbs, Utah fica na cidade de Salt Lake City, né, no estado de Utah. E, assim, não é um destino premium para free agents, para jogadores em geral, assim, né? Os caras não fazem sonhos infantis, assim, nossa, quando eu chegar em Utah, vou dominar e ser campeão por Utah, sabe? Então, Gibas, é uma equipe que se acostumou recentemente, né, a conviver com essa ideia de turnover de talento, né? Depois daquela sequência histórica de John Stockton, Karl Malone, muitos anos lá juntos na franquia, Jerry Sloan, o técnico, a equipe tem uma rotatividade muito maior das estrelas, e com a chegada recentemente, né, do Danny Ainge para o comando da franquia, presidente de operações, né, ficou ainda mais latente isso, né, porque mandou embora Donovan Mitchell, Rudy Gobert, jogadores que eram identificados, né, com a torcida de Utah, com a cidade, com o time, e começou a fazer movimentos espertinhos, digamos assim, né? Vamos fazer movimentos espertinhos que nos deixem melhor no longo prazo. Se no curto prazo já der uma chance aqui de aparecer um Mbanyama, show. Se não der, beleza. A gente está com um olho lá na frente, né? E foram duas trocas assim bem agressivas, né? Tanto do Rudy Gobert quanto do Donovan Mitchell, foram trocas que trouxeram muitos assets pro agora do Jazz, mas principalmente pro futuro do Jazz, né? Então, é uma franquia nesse momento, Gibas, em que eu vejo os caras lá, vejo a qualidade dos caras lá, mas eu não sinto que assim, nossa, isso aqui eles estão criando uma identidade de time agora, né? E parece que eles estão experimentando, né? Eles estão criando essa expectativa do que é que vai ser esse Utah Jazz, né? Vai jogando as peças lá e vendo o que é que cola, né? O que é que dá certo, o que é que não dá certo. E fizeram um off-season, de certa forma, intrigante, né? Com muito acréscimo via draft, também acréscimo via troca, e assim, um certo vamos nos livrando aqui do excesso, né? Vai ficar só mesmo aqui o que for aposta. E enquadra o que a gente viu, né? Com o ano de Will Hardy e com o primeiro ano de um monte de gente nesse time do Utah, assim como alguns caras que tinham ficado da outra geração, o que a gente viu foi um time muito capaz de competir, né? Essas peças que eles jogaram lá no primeiro ano foram bem competitivas, né? Deixaram o Jazz muito próximo aí de de um playoff. Em certo momento ficou parecendo assim, nossa, o Utah tá faltando fazer sexta contra para mim para playoff, né? De tão bom que ficou o time, tão legal. Acabaram com a campanha de 33 vitórias e 49 derrotas. Em relação a essa temporada agora, Gibas, o Cassinho olha, né, para o que ficou, para o que saiu, e fala, cara, foram 33 ano passado, esse ano chegaram os caras, saiu pouca gente, vou botar aqui 34,5. Mas parece o 34,5 assim, um pouco sem convicção, né? Porque 34,5 não é um número irrelevante de vitórias. Mas ao mesmo tempo aqui, é a terceira pior campanha do Oeste, segundo o Cassinho, né? Como é que você fica nesse aspecto de onde se posiciona o Utah Jazz, Gibas? É uma equipe que almeja, uma equipe que espera, uma equipe que alcança, uma equipe que acredita. Que tipo de verbo você colocaria para o Utah? É uma equipe que vive, né? Eu iria um pouco mais nessa Ok. linha. Acho que eles estão. Acho que não tem um projeto de derrotas claro. E acho que não tem como com o elenco que eles juntaram. E acho que ainda mais no ano 2
eles não vão descapitalizar do talento que eles têm. E eu acho que o talento que eles têm, com o técnico que eles têm, é um time que vai competir muito. E eu acho que vai ter equipes mais empenhadas em derrotas, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que o Utah Jazz vai ser uma das piores campanhas. Por isso tô achando que tá parecendo um pouquinho cedo aqui, sabe, Lucas? Eu acho que é um time um pouco mais antenado com os rumos do basquete. Acho que é um técnico bem inovador, bem, assim, bem apropriado para o modelo moderno de basquete. Cara, esse modelo moderno tem apanhado muito nessa off-season, né? Tá um pouco exótico, né? Assim, durante, a gente chega aos playoffs com uma mentalidade e aí a construção de uma campanha incrível do Denver, de um tipo de jogo que tem o pivô como eixo, vamos dizer assim. Acaba, acho que as pessoas estão um pouco confusas, assim, cara. A NBA caminhou para onde caminhou, taticamente, porque é o melhor caminho. Então, muito cuidado com o reacionarismo, né? O reacionarismo tático também está sempre à espreita, né? Todo tipo de reacionarismo está sempre à espreita. E acho que existe essa ideia, a NBA corre muito, a NBA shota muito, a NBA é muito 1 contra 1. Cara, a NBA é muito isso porque ninguém consegue defender isso. Quando as pessoas começam a defender isso, você tem que achar outras opções. E acho que o Hardy é um técnico forjado nesse novo modelo de jogar basquete. É um cara que mostrou muito essa dinâmica no seu ano 1 como head coach, e tô particularmente impressionado com o trabalho que ele entregou, porque assim, é um elenco bom, mas vieram mais vitórias do que a ideia que o elenco dava a princípio para nós. Veio muito desenvolvimento de jogadores, acho que isso é uma coisa interessante, né, que alguns modelos de jogo, eles podem potencializar estilos de jogo. E, por exemplo, nas mãos de Will Hardy, Jordan Clarkson é um jogador muito positivo, muito positivo. Nas mãos de Will Hardy, o Lauri Markkanen é uma super estrela. Ele é uma super estrela, não é só assim um potencial estrela, não. Ele é uma super estrela. Nas mãos de Will Hardy, Olynyk vira um jogador NBA, coisa que ele lutou para ser ao longo da sua carreira. Tem tentado ficar em quadra, vamos dizer assim. Então, acho, Lucas, que a gente tem algumas coisas para ver nesse time de jogadores que a gente sequer viu ainda, e de jogadores que têm características que eu acho que podem contribuir. Estou muito, muito curioso com alguns movimentos que esse time fez, tenho muito interesse nesse time, acho que tem uma projeção para esse time. Agora, claro, a NBA é uma liga pesada e todos os times do Oeste, todos os times do Leste, assim, boa parte deles tem muito talento. Então não é só talento adaptado a um sistema que vence o jogo. Você tem que ser melhor, você tem que ser contundente, você tem que ser constante, consistente. Muitas palavras com aqui, né? Essa era o interesse. Tem que ser comprado? Não, tem que ser contadinho, né? Então, a impressão que eu tenho é que esse time vai vencer bastante jogo. Mais jogo do que se imagina. O meu primeiro impacto desse time, Lucas, é assim, cara, esse time é engraçadinho, viu? Esse time é bem engraçadinho, esse time é bem... Caminha para um lugar em que não acho que eles vão descapitalizar a ponto de lutar por escolha alta. Pode ser que eles não vão para play-in, pode ser que até vão para play-in, sejam surrados no play-in, e isso os coloque em boa situação em draft ali no top 8, top 10. Mas acho que não é o plano, sabe, Lucas? Acho que pode acontecer, você começa a temporada, tem uma lesão de uma estrela, por mais que o Will Hardy seja esse grande técnico e por mais que o time tenha boas peças para ele manejar, tem muito o que fazer com algumas lesões, né? O ano passado o Utah Jazz até teve contou com algumas lesões que acabaram atrapalhando o bom momento do time. Teve dado um momento da temporada que o time não pôde contar com o Markkanen, não pôde contar com Clarkson, até jogadores que estavam contribuindo, né? Que não estavam começando jogos, mas vinham do banco para ajudar muito, acabaram não ajudando, não contribuindo. Acho que tem bastante coisa para melhorar nesse time ainda. Acho que é um núcleo bem jovem. Nós vamos falar daqui a pouco das peças. Então, acho muito, muito difícil que esse time não vá parecido com o que foi o ano passado, sabe, Lucas? E o ano passado foi um número alto de vitórias, né? Então, tô achando que esse time vai lutar por 50%, viu, Lucas? Não acho impossível, não. Cara, você vai de zigue, eu vou de zag, viu, Gibas?
Acho que o time perdeu muita força depois que trocou Mike Conley e Jared Vanderbilt, né? Acho que eles eram partes cruciais do que esse time fazia de legal, né? Acho que defensivamente o time caiu muito sem essas peças e ofensivamente coincidiu ali com uma certa instabilidade da temporada do Lauri Markkanen, né? O Lauri Markkanen, ele chegou a ser cotado, ele ganhou o prêmio de Most Improved Player, né? E ele chegou a ser cotado, né? Teve bons votos para ser ao NBA, né? Ficou por pouco fora, mas foi de fato uma grande temporada dele. Mas acho que o grosso da grande temporada dele, assim, a melhor parte, né? Foi, sei lá, até o All-Star Game, até aquela parte ali, coincidiu mais com as vitórias do Utah, né? Acho que as mudanças que o time fez, e a gente tem que falar de uma específica, mas as mudanças no geral foi para tornar o time ainda mais jovem, né? Foi para tornar o time ainda mais, né, de olho no futuro, né? Mas o Utah teve, de certa forma, um off-season assim, movimentada, né? Primeiro porque fez aquilo que não se deve fazer, né? Ou pelo menos que a NBA imaginava que não se devia fazer, que é pegar o John Collins via troca. O John Collins passou uns 8 anos aí, ele tá 5 anos na NBA e 8 anos ele passou na lista de trocas do Atlanta Hawks, e simplesmente ninguém se interessava pelo John Collins ou pelo preço que se cobrava pelo John Collins. Na hora que pintou aquela super promoção, né, Gibas? Na hora que pintou assim, saudão, né? John Collins, um escolha de segunda rodada de 2026. Aí o Utah falou, opa, esse preço aí eu pago, né? E aí traz para o elenco, traz para uma rotação que já conta com Lauri Markkanen, que como o Gibas falou, né, é um All-Star na NBA, que caminha para um nível, assim, o que ele apresenta no primeiro ano deixa a gente muito animado para o que virá a seguir, né? Ganhou um Most Improved Player e se tornou um jogador de, sei lá, 20 muitos pontos por jogo, muito difícil de ser marcado. Se junta ao Walker Kessler, num frontcourt que tem um craque no Markkanen e um big que vai para a seleção americana, né? O Walker Kessler é um cara muito jovem que tem o melhor médio de toco da NBA, que protege o aro como poucos e que impacta positivamente o time de maneiras que faz a torcida lembrar do Rudy Gobert, né? E recebendo 40 avos do salário do Rudy Gobert, ou até menor essa proporção, né? Então você traz para esse frontcourt que já é muito talentoso um cara que tem muito talento, né? O John Collins pode não ser uma unanimidade, mas talento ele tem, né? Ele tem capacidade de pontuar, ele é um jogador legítimo de NBA com movimentos legítimos de jogador de NBA, né? Então é um cara que vai se impor, vai jogar, vai aumentar, vai melhorar essa rotação do Utah Jazz. Além disso, trouxe para alguns outros jovens, né? Via draft, trouxe o Taylor Hendricks, que vem para essa mesma posição, né? Vem para esse frontcourt, né? Então assim, tem o Fontecchio, né? Um craque italiano que fez um baita mundial pela Itália e teve uma ótima carreira na Europa até chegar na NBA no Utah Jazz, e que fez um ano decente de cara que Ele chega. começa a jogar depois da troca que você falou, né? Assim, antes da troca ele não jogava. E aí, a partir do momento que o Jazz manda muita gente embora, ele começa a ter mais tempo de quadra. Pra você ter uma ideia, Lucas, nos primeiros meses dele na NBA, né? Outubro ele jogou 5 minutos por jogo, novembro 8 minutos por jogo, né? E ele termina em abril jogando 22 minutos por jogo, março 23. Quando ele jogou mais de 20, sempre duplos dígitos, né? Mais de 10 pontos, 11,4 pontos foi o auge dele no mês de março, isso chutando 38, 39%. Então, assim, ele é bom jogador. Aquele momento que o Utah precisava perder, como é que a gente faz pra perder? Cara, bota o cara que chegou da Itália aí, velho. Ele nunca jogou, nossa chance de perder. Então, assim, tem muito cara ali para essa posição, ficou bem encorpada, bem robusta. É um frontcourt que duela com dos ótimos da liga, né? Você bota esse time. Você pega assim, o Lauri Markkanen pode até fazer a 3, eu prefiro ele na 4, né? Mas você pega esse combo de 4-5 que o Utah tem, cara, vai ter poucos na liga que você olha É bom. que dá para encarar, Versátil, né? todo mundo mete bola, tirando O Kessler que também não o precisa meter Kessler. bola, né? Não, é outra função, mas todo mundo é rápido, todo mundo consegue correr. Nem todo mundo defende, né? Mas alguns defendem bem legal daí.
E aí, agora, o que não me agrada nesse time, né? É, de fato, o backcourt dessa franquia que tá nesse momento com Colin Sexton e Jordan Clarkson projetados aí para para rotação e mantém ainda Chris Dunn do ano passado, né? Enfim. Draftaram o Keontae George, né? Que é Vai jogar. é um Tô no prospect hype. antes de chegar na NBA, antes de chegar na NCAA, era visto como top 5 da classe, no máximo top 10 da classe. Teve um ano bem abaixo na NCAA, chegou a ser cotado para ficar fora da loteria. As pessoas não gostaram do que ele mostrou na NCAA, mas no período pré-draft ele foi ganhando uma certa moralzinha, acabou na escolha 16, se eu não me engano, do Utah. E na Summer League jogou pra caramba, né? Na Summer League, na velocidade do jogo da Summer League, apareceu o que ele faz de melhor. E assim, muita assistência bonita, né? Muito boa visão de jogo contra o nível da Summer League, é bom que se diga, né? Mas, dado essa falta de habilidade de criação do, do backcourt do Utah Jazz, assim, o Sexton e o Clarkson são jogadores bem agressivos, mas muito em benefício próprio, né? Eles não são especificamente grandes criadores para os seus companheiros, né? Então acho que o Keontae George vai ser o único que o Will Hardy vai ter a seu dispor que vai, sei lá, num ataque de pick and roll, fazer movimentos equilibrados que não seja simplesmente atacar ele mesmo, sabe? Acho que ele é o que melhor vai envolver seus companheiros, vai achar opções diferentes do que ir para a cesta, né? Então, assim, acho que é um backcourt ainda, Gibas, que deixa muito a desejar. E eu acho que o Mike Conley fazia muito mais pelo time do que a gente conseguia ver na produção dele, sabe? Assim, na produção em números do Mike Conley. Eu acho que ele foi muito especial para esse time do Utah Jazz, não foi à toa que o time perdeu bem mais depois que ele saiu, né? E acho que eles não têm ainda alguém para tocar, né? Tocar esse barco, pode ser que seja o Keontae George, pode ser que não. Antes de voltar para você, Gibbs, deixa eu só passar nas mudanças do elenco depois que acabou a temporada, né? Porque teve essa troca, né, com o Lakers, foi uma troca de 3 vias, Lakers e Minnesota. Aliás, foram 2 trocas separadas, né? Agora não lembro se foi de 3, acho que foram de 3 vezes, né? O Utah ficou adicionou, né? John Collins, Taylor Hendricks na escolha 9, Keontae George na escolha 16 mesmo, o Bryson Sabor, que acho que não Que vai ter tem, tanto tempo esse ano, mas ele tem um tem dos um ótimo melhores nome. nomes. Ele tem um dos melhores nomes e um dos grandes arremessos da classe, É né? um Ele é nome bom, mas crítico, né? Autocrítico. crítica. Isso que é curioso, né? O cara já avisa, ó, não se empolgue, né? Don't Aí believe the hype. eles trouxeram. É muito perigoso, né? Você traz um cara que o Hit dispensou, você traz um desconhecido do Hit, que o Hit falou, pode ir embora. Você tá brincando com perigo, né? Mas trouxe o Homem Yurt 7, né? O Big Yurt. E com cara de two-way, contrato two-way, Joey Hauser. São as adições do Utah Jazz. Saíram Rudy Gay, foi na troca do John Collins, Damian Jones, Juan Toscano Anderson, Udoka Zubuik e Micah Potter. Essas foram as saídas, né, do Utah. As saídas que mais pesaram mesmo foram aquelas na trade deadline, né? Acho que essas são as que pesam no comparativo de uma temporada para outra. Gibas, mudou de opinião ou continua com convicção de que esse Utah Jazz vem belezinha? Ah, eu gosto do Você é um Utah grande, Jazz. você é um grande admirador do Keontae George, né? Pois é, eu até me arrependo porque eu soltei a mão dele, né? Então vou ter que ser o Gibas Board final. Ele começa no Gibas Board muito alto e o Gibas Board final é lá para baixo, né? Então não posso subir nesse bonde do sou um grande admirador se eu larguei o cara pelo caminho, né? Então Ok. tem que ser justo aqui com a realidade dos fatos, embora não é o ideal para quando você tá errado, né? Mas enfim. É. A impressão que eu tenho Mas é que você tem precedente bíblico, né, Gibas? Porque Pedro fez mancada também, né? negou Cristo por 3 vezes, eu disse para Você só vocês. negou uma, mas também era o Keontae George, não era Cristo. Mais fácil também, né? O Keontae George, Lucas,
Eu acho que ele tem as características do Keontae George, eu acho que elas se aplicam, né? Elas são bem parecidas com o tipo de jogo que o Utah Jazz tem tentado praticar. Quando eu falo assim, qual é o tipo de jogo que está tentando praticar? O Utah Jazz ele tem um modelo que parte para a criação da primeira vantagem no 1 contra 1. A ideia é que no primeiro que a maneira de criar a vantagem, primeiro, seja correndo, mas fundamentalmente que o cara que tem a bola no ataque postado, né, o ataque de transição, ou o ataque de 5 contra 5, cria a vantagem para si ou para os outros companheiros, agredindo o primeiro defensor. Não busque necessariamente um bloqueio, não busque necessariamente um mismatch, não busque um poste baixo, alguma coisa nesse sentido. Não, agrida em direção à cesta, rápido. E acho que o sistema do Utah Jazz fará muito bem ao Keontae George, fará melhor ao Keontae George do que a Universidade de Baylor. E aqui eu posso estar sendo injusto com a Universidade de Baylor, não acompanho tanto assim a NCAA para fazer comentários táticos sobre a Universidade de Baylor. Mas a impressão que eu tenho, pelo recorte de que conhecemos o Keontae George desde que jogava pela seleção dos Estados Unidos, na categoria de base, e pelo que a gente viu do Keontae George nessa Summer League, que também nunca é parâmetro, mas assim, a impressão que eu tenho é que ele tem ferramentas que potencializarão o seu jogo ainda mais com bons companheiros. Então, assim, claro que ele não é o Mike Conley, e concordo integralmente quando o Lucas diz, né, que o Mike Conley é bem mais do que simplesmente bem mais do que Rostinho bonito, simplesmente... né? Isso certamente. Mas, assim, bem mais do que essas estatísticas mais absolutas, mais comuns mostram, né? Acho que ele de fato é um jogador que faz o time onde ele está vencer jogos. E isso é uma ausência a ser sentida, certamente. Mas a impressão que eu tenho é que tem o que o time tem de evolução possível com um ano mais do processo, né? Um ano mais do projeto. Você não precisa explicar tudo do zero mais. Você já vai ter essas ideias, né? O que você E vai se o ter... projeto é assim, cara, a gente quer perder, e eles só entenderem no segundo ano? Então, é isso tudo que eu tô falando vai por água abaixo. A impressão que eu tenho pelos moves que o time faz não é essa. Mas pode ser Ok. que em dado momento eles vão nesse É sentido. porque, de fato, o John Collins, cara, eles podiam ficar de boa sem trazer o John Collins, ficar com o Rudy Gay, que era muito mais fácil perder com o Rudy Gay, né, do que com o John E Collins. vamos falar a verdade aqui. A gente é fã do John Collins nesse podcast já tem um tempo. A gente Sim, acredita que ele é um baita jogador. meu filho adotivo, João Batista. É isso. Então, acho que ele... E acho que ele tem essa agressividadezinha que falta um pouco pro Utah Jazz, né? Essa é, vontade de dar uma posterizadazinha. E tem defesa, né? Eu acho ele um muito bom defensor. E, sobretudo, assim, um defensor de wing, se precisar, coisa que esse Utah Jazz não tinha no ano passado. O Tinha Tatum quando tinha o maltrata ele, mas Vanderbilt. fora o Tatum, pouca Mas gente maltrata. quem que o Tatum não maltrata também, né? O É. Tatum é um dos melhores jogadores do mundo. Então, acho que ano passado tinha o Vanderbilt, mas quando perde o Vanderbilt não tem mais, né? Acho que ele é uma evolução com relação ao Vanderbilt, assim, uma evolução bem clara ofensiva, e defensivamente, ainda que ele seja um pouco menos efetivo, ainda é um cara bem legal. Então, gosto bastante dessa chegada. E acho, Lucas, que a evolução pode se dar com a inclusão de jovens no sistema. A gente não tem ideia do que pode ser ainda o Keontae George, mas a gente tem algumas suposições. Mas o time ainda tem outras peças, né? Ainda tem apostas que, cara, podem virar jogadores bem interessantes. O Taylor Hendricks, a gente não tem a menor ideia do que é o Taylor Hendricks. Parece ser uma coisa incrível. O que a gente sabe e o que a gente já pode dizer é que o Utah Jazz pegou o Walker Kessler com 19 anos, botou para jogar e conseguiu tirar dali muita produção. Então, eu acho que eles vão botar a molecada para jogo e acho que eles têm por onde potencializar essa molecada, muito porque esse sistema que eu estava falando do Will Hardy, ele tende a... É o contrário do Golden State, que é um sistema extremamente complexo que demanda um tipo de inteligência, um tipo de compreensão do jogo, um tipo de dinâmica de parcerias, de correlações que você tem que encontrar em quadro, que os jogadores que chegam dificilmente se adaptam, né? Você precisa de anos de adaptação a ponto de a molecada se quer entrar em quadro. E geralmente você precisa trazer um cara que já entende bem do jogo, não precisa nem ser craque, mas entende bem do jogo, você fala, pô, tá, eu consigo usar esse cara. E aí, num playoff, o Nemanja Bjelica é mais útil do que um Kuminga, por exemplo. Acho que o sistema do Utah Jazz, ele tende a trazer simplificações. Isso é ótimo, né? Ações
que demandam reações mais objetivas, não tem tanta dinâmica complexa. Acho que isso contribui para potencializar jogadores jovens até eles se adaptarem, fazendo coisas mais complexas na NBA também. Estou um pouco no hype de tudo, como você pode ver, Lucas. Não acho que isso é time obrigatoriamente de playoff, acho que o Oeste é bem pesado, mas acho que é um time que vai ficar ali, vai ficar nessa briguinha ali. Tô curioso para ver o que eles vão fazer com a posição 3. Você tem um palpite, Lucas? A gente pode chegar em rotação já? Antes de chegar em rotação, Gibas, vamos convidar as pessoas a apoiarem Ai, ai, ai. cafébelgrado.com.br. Você entra nesse link e você pode, lá nesse link mesmo, se tornar um apoiador do Café Belgrado. Diria mais do que pode, você deve se tornar um apoiador do Café Belgrado. Tem um botão lá, apoiar com 12, apoiar com 23, apoiar com valores extremamente aesthetics, né? Você pode escolher lá a sua opção. Assim, o que a gente recomenda sempre para todo mundo é vir para o Giannis, né? Que é o grupo nosso do Telegram. Ontem, por exemplo, teve muita discussão musical do Guilherme, falando aí desde Radiohead, passou por Sérgio Sampaio, passou por Luísa Jota Sonza, Quest. Jota Quest. Cara, passou por muitas coisas inesperadas, eu diria até. E aí acabei o assunto, né? Tá muito perigoso esse assunto, né? Quando eu vi que, pô, hoje teve Luísa Sonza, Radiohead, Jota Quest. Aí eu meti uma foto minha e do Gibas lá em 2009, talvez, né? Nosso primeiro encontro, né? O Guilherme com uma camiseta de um meme do Yao Ming, né? Então, tem de tudo nesse grupo, nosso grupo do Telegram. Vem pra cá que você não vai se arrepender. Cafébelgrado.com.br, você ajuda o projeto, acima de tudo, a se manter, mas também vai ter recompensas, né? Tem esse do grupo do Telegram para apoios a partir de 23 e também tem conteúdo exclusivo para todos os apoiadores, né? Todo mundo que apoiar o Café Belgrado vai ter conteúdo exclusivo. Se você está ouvindo aqui porque curte um Utah Jazz, por exemplo, a gente tem um episódio lá sobre o Andrei Kirilenko, né? Andrei Kirilenko na NBA, na série El Gringo. A gente tem um episódio só contando a história do Kirilenko, né? Como ele foi importante para o Utah Jazz, para a Rússia, para a NBA, né? Toda a passagem dele, assim como tem do Kirilenko, tem de vários outros gringos, tem uma série especial contando a trajetória de LeBron James e da NBA ao longo da carreira de LeBron James, tem uma série que só com universos alternativos, né? Que é o Belgraverso, onde a gente projeta coisas que poderiam ter acontecido que mudariam completamente o rumo da NBA. Então tem muita coisa para todo mundo. Tem episódios mais quentes, digamos assim. Por exemplo, a gente lançou ontem à noite o primeiro episódio do Amanhã Vai Ser Outro Dia 2024, né? Draft 2024. Cara, eu não vou nem dar spoiler desse episódio, porque eu amei esse episódio. Eu não gosto. Parece que é assim, Givas, que o jovem fala. Eu não gostei, eu asmei. Eu não sei por que fala assim, mas aparentemente vai trazer muito apoio se a gente falar assim. Ok. Você é cético? Não, eu fiquei bem Não acredita confuso. na juventude, então, né? Não. Ok. Mas, Gibas, foi um episódio muito, muito legal de Amanhã Vai Ser Outro Dia. Se você já é apoiador, já pode ouvir. Se você ainda não é, pode apoiar para ouvir. Confie na minha palavra ou não, né? Você escuta e depois tira suas conclusões se era um bom episódio ou não. Mas eu achei espetacular. Mas, Gibas, trazendo o que você queria, né? Depois você pode falar mais sobre isso, né? Sobre apoio. Mas agora eu já quero falar da rotação. Aqui, por exemplo, na ESPN, eles projetam um Lauri Markkanen fazendo a 3. E aí, vindo com John Collins e Kessler. Eu acho cringe, eu acho bem cringe. Especialmente se você bota um Collins Sexton e um Clarkson. Cara, me parece que muita estagnação, né? Então, o que eu acho mais provável, né? Um Agbajezinho. Eu acho que o Ochai Agbaje é um jogador de segunda linha bem interessante. Ele é um cara que mete bola, né? Ele é um cara que chegou meio idoso na NBA, então ele não é um garotinho querendo se encontrar dentro de quadra, né? Ele já veio de um projeto grande, né? Kansas, né? Dele. E ele era a grande estrela do time, já era senior quando chegou na NBA, era terceironista. Então, assim, um cara que já pediu passagem, inclusive, depois da troca do Mike Conley e do Vanderbilt, ele pediu passagem e jogou bem mais. Tem o Taylor Horton Tucker ainda por lá, aí o Laker Legend, né? Uma ex-futura troca gigantesca do Lakers. Acabou no Jazzão aí. Teve um ano bem, sabe? Bem Taylor Horton Tucker, né? Você nem consegue se empolgar plenamente,
Mas também você não consegue se livrar da ideia de que, poxa, deixa eu ver um pouquinho mais dele, né? Ele me lembrou um pouco o Eric Gordon aos 37, né? O Teve Eric isso Gordon mesmo. aos 37 anos parece um pouco o Taylor Tucker, né? A questão é que o Eric Gordon tem com 34, né? Então, se vocês têm que esperar 3 anos para ver a versão do Eric Gordon para vocês entenderem quem Cara, ele foi vai o estar Taylor brilhando Tucker. muito no Phoenix Suns nessa Vai época estar aí. parecido com o que foi o Taylor Tucker ano Tucker. passado, né? Cara, ele desleixou, né? A verdade é essa, assim. Fisicamente ficou, não estava atlético, não estava cuidado. E isso refletiu no jogo. Ele não, eu acho ele talentoso, Eu acho mas que ele tem ossos grandes, Gibas. Você acha que ele tá meio pesado? O peso dele era meio pesado? não, Ou tava não mais pra quero. bem pesado? Acho que ele não estava atlético. Vou usar essa expressão Ok. para não Não entrar em tava outras. um meio médio ligeiro, né? Cara, ele tava. Sabe o que ele tava aparecendo? Eu tô preparando para a transmissão agora de sexta-feira lá da Interligas Interligas. e o Riachuelo contratou um jogador que chama Anthony Young, que é um veterano de 33 anos, só que ele parece ter 40. E aqueles baller latino-americano, clássico americano, sabe? Que muito craque, mete arremesso todo louco, só que anda em quadra, joga devagar. Cara, eu falei, cara, Sei. como lembro o Tyler Horton Tucker, o Anthony Young aqui, né? E eu tive um pouco essa impressão que o Taylor Horton Tucker caminha em quadra como um americano veterano que joga nas ligas latino-americanas, sabe? Muito craque, não vou tirar isso dele, ele é muito craque, mas falta o resto todo, né? Falta toda a competitividade que a NBA exige. Acho que ele vai ter mais uma chance aí de Tomara lutar que. por esses Vou minutos, até né? entrar no Instagram dele aqui para ver se botou Vê bração, se viu, ele Lucas? botou um shape, Givas. Vê se Pode ele ficou continuar mais enquanto eu vou aesthetic. pesquisar isso. Acho que tá entre esses dois, velho. Agbaji e Taylor Horton Tucker, a não ser que eles, sei lá, queiram meter um Clarkson na 3. Acho meio Não, difícil muito isso, viu? baixo. A impressão que eu tenho, Lucas, é que vai. Pô, não estão deixando eu entrar no Instagram dele, não, hein? Tá dizendo que tá Pô, fechado. você tá xingando o cara aqui, falando que ele é Não tô obeso, xingando, tô que defendendo e ele acho. anda em Não, quadra. porra, não usei essa expressão em nenhum momento, nem de Você disse que perto, ele velho. anda em quadra. E ele corre, por acaso, já viu ele correndo? Se a gente Já, tivesse poxa. aquele GPS que os caras botam naquele coletinho, sabe? Que os jogadores tiram depois do jogo. E você vai ver A a NBA não precisa, velocidade. já tem outra maneira lá de É, o medir. tracker, né? Tracking lá, né? Ô, Lucas, tô vendo aqui vídeos dele na off-season, tá? Ele postou aqui brincando numa piscina de bolinha com a família e botou foto dele botando bração. E sim, ele tá botando bração aqui. Mas, cara, ele não tirou excessos, né? A impressão que eu tive por imagens é que fisicamente ele volta bem similar ao que estava já. Mas vou torcer muito para ele, até porque eu tô falando bem desse time, né? Mas acho que ele é mais um jogador para jogar nas posições 1 e 2, né, Lucas? Eu acho que para 3 também, não sei se ele aguenta, né? É o Cara. Agbage, velho. Acho que você matou já. Acho que é um Agbagezinho. Não tem tanta opção, né? Assim, não tem aquele wing, né? Que É. tem, sei lá, a altura do Bridges, a bração de pivô, Talvez eles defende, entrarem, né? defende o 4, defende o 2, defende o 1, defende o 5, sabe? Eles não têm isso aí. Nem projeto desse aí, por enquanto. Assim, Então, tem alguns scouts que projetavam o Taylor Hendricks para virar um 3, mas assim, eu não acredito. Eu acho ele um 4/5, velho. é, pode ser, velho. Assim, o curioso do Taylor Hendricks, eu também acho que ele é um 4-4, assim, um 4 que pode fazer small ball 5. No Basketball Reference colocam ele como guard, velho. E aí eu fico me perguntando o que tá acontecendo, né? Algo Ele não não vai bem, jogou, né? ele não jogou Summer League, né, o Taylor Hendricks, ele ficou fora a Summer League inteira. Ele machucou. Então a gente não viu ele ainda assim com o Jazz dizendo o que ele vai fazer. Vamos ver, né? Seria bem interessante se ele pudesse ser o titular da 3, assim. E assim, é mais um motivo porque eu vou no under. Acho que o Jazz tem muito a ganhar experimentando, sabe? E eu fechei no under aqui do Jazz, viu? Você tá no over ou tá com A linha tá quanto? 34,5? Vou no over. Vou no over. Segunda discordância nossa aqui. Vou no over, pô. Essa outra discordância foi Spurs. Spurs eu fui no over também, né? É, E Hornets, nós fomos juntos no under? Hornets, sim.
Todos os outros a gente foi junto em tudo. Over no Rockets e under nos outros 3. Boa. Gibas, caso fosse uma peça de entretenimento brasileira. Eu vou falar a verdade aqui, Gibas, eu fiquei entre duas. Já tá no entretenimento? Caramba. Já, cara. Quando você fala de coisa boa, passa rápido, né, Gibas? Fiquei entre duas. Duas coisas que eu gosto, é bom que se diga, tá? Fiquei entre uma peça do Bruno Mazeu. Você fala um stand-up ou uma peça? Uma peça. Tá. Stand-up, eu falei que gosto, né, Gibas? Coisas que eu gosto. Falei. Mas você gosta de peça do Bruno Mazeu? Tipo... Então, já fui. Eu posso dizer que gosto porque já fui, né? Já estive em uma. Mas é aquele negócio assim. É legal de ver, sabe? Mas, por exemplo, cara, tô com uma buzina sinistra. É tipo uma vinheta, né, de programa. É legal de ver. Mas, por exemplo, até a gente já se conhece há quantos anos, né? Eu fui em 2007, eu acho. Eu fui ver aqui a lista das peças dele. Faz tempo já. E aí eu fui em 2007. E até hoje eu nunca te falei, né, que eu tinha ido. Não. Então, assim, é legal de e ver, olha mas que você me fala coisa. Eu cheguei aqui hoje, tava passando um clipe da Taylor Swift com um leão. Não, Katy Perry. Elefante. Katy Perry com elefante. É. E aí o animal e a artista. É porque você não chegou na parte boa, que ela grita com o tigre e o tigre vira Katy Perry. Ou Furry, não lembro bem. Mas, Gibas, o fato é, você não sai contando pra todo mundo. Você vê, você curte, você gosta, você para pra ver. Mas você não fica, sabe? Assisti ontem um jogo do Utah, vem ver. Pai, tô te ligando pra dizer que, poxa, o Will Hardy tá fazendo uma coisa tão legal com o Utah Jazz, sabe? Eu não vou fazer isso, né? Assim, desculpa, já vou ficar nesse tema um pouco, porque eu queria explorar um pouco a ideia mais do teatro brasileiro como um todo, porque a impressão que eu tenho... Acho válido, velho. É um debate que tá largado, viu? Cara, a questão é a seguinte, né? Nós não temos cultura de teatro, infelizmente, pelo menos onde eu morei, né? Morei em algumas cidades, algumas menores, outras maiores, e com exceção de São Paulo, capital, que eu morei um período também, que aí tem uma cultura de teatro, porque também, né? Peraí, né? São Paulo tem todas as culturas, não conta. Tem todas as culturas, isso. Então, tem cultura até de basquete. Então, não vai ter de teatro. E Campinas tinha um pouquinho mais de cultura universitária, né? Um teatro universitário, mais experimental, né? Então, assim, em geral, morei em outras cidades médias e tal. E não tem cultura de teatro. O teatro, em geral, o pessoal vai quando é artista global ou peça infantil. E é isso. Né? Ou peça da escola. É aí que eu ia chegar. Eu ia chegar nesse ponto aí, né? Qual que é a ideia do teatro no Brasil? Assim? Porque a impressão que eu tenho é que, por um tempo, ela ocupava esse espaço meio mítico, underground cult, meio... Quem é muito fino, quem é da elite intelectual... Sim, é o show de rock de porão da elite intelectual. Pode ser. Só qual que é a questão? Só tem esse tipo de teatro nas grandes cidades brasileiras. E se quiser exagerar um pouquinho nas capitais grandes e cidades universitárias, porque daí tem esses mais experimentais, né? Ok. Eu tô dizendo porque, assim, por exemplo, Londrina tem uma tradição de teatro internacional, eles trazem grandes companhias. Porque a cidade... Você tá falando mal de teatro? Que você não gosta de Londrina? Não, eu acho muito legal o projeto. Então, assim, cidades que têm grandes universidades costumam ter isso. Mas você não acha aí que nós estamos restringindo a ideia de ser intelectual a só quem mora em grandes centros? Porque aqui no Café Belgrado nós somos, eu particularmente, mas nós dois somos produtores longe daquilo que é o mainstream midiático regional brasileiro. A gente não fala muito sobre isso, Lucas. Mas, em geral, as pessoas que ocupam os espaços de elite aí na produção de conteúdo vêm de um lugar, vêm de dois lugares, em geral. Raramente vêm de lugares que não são Rio e São Paulo. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco sobre elitismo intelectual de maneira geral. Não só quando é assim... não. Às vezes o regionalismo que se impõe, o regionalismo impõe algumas leituras sociais a priorísticas, sabe? Cara, muita gente é muito intelectualizada em centros em que não tem acesso à cultura considerada de elite. Pensem sobre isso. Pensem muito sobre isso. Esse é um ponto que eu queria trazer. Segundo ponto, Lucas. Uma vez
2, vai. Fui artista de teatro. Opa! Em uma Artista das... mesmo ou figurante? Não, tinha falas, então era artista. Ok. Em uma das vezes, interpretei um personagem até que de destaque de Guimarães Rosa, no Tutameia. Não fui agraciado, né? Não ganhei nenhum prêmio por isso, mas Ok. desempenhei ali a Diferente. função. É. Esqueci o texto, improvisei. Meteu um Talvez. improviso? E se você parar pra pensar que quem tinha escrito o texto era o Guimarães Rosa e aí que foi trocado por Guilherme Tadeu, talvez a peça tenha caído um pouco de nível, né? Mas tudo bem, acontece. Na outra, uma peça bíblica, tava fazendo a primeira comunhão ainda. Já era crisma. Transição, primeira comunhão, crisma, né? Ok. E ali, cara, acho que as pessoas precisam repensar as peças cristãs, né? Você era soldado? Não, cara, eu era algum apóstolo, agora faz um tempo já para eu lembrar. Só que, infelizmente, Lucas, as pessoas não criticam, né? Tudo que você faz, ao contrário lá da peça escolar em que eu fui o personagem do Guimarães Rosa, em que a crítica foi feroz, inclusive porque eu não esqueci o texto, no teatro cristão, tava tudo bonito. Eu também esqueci o texto do teatro cristão. E acho que é um texto até assim, E foi com mais muito. rigor até, né? Do que. Cara, era Não menor cabe até. tanto improviso, né? Não cabe, você vai improvisar. Mas aí você fala qualquer coisa parecida e tá tudo bem, né? Ok. E acho que isso é um problema. E acho que fala-se pouco sobre esse tipo de aceitação plena, sabe? Acho que o teatro vai voltar a ser grande, velho, porque acabou a Malhação, né? Acabando a Malhação, acho que acabou a Malhação, não acabou? Ou Cara, tem eu de novo? não tô pronto pra saber se acabou ou se continua a malhação. Acho que acabou a Malhação, então qual vai ser a categoria de base da Globo, né? Pra pegar os atores? Vai Vai ter que ir pro voltar a ser teatro. teatro. Vai ter que ser teatro de novo, né? Malhação. Acho que a Malhação cumpriu um papel muito feroz aí de acabar com o teatro brasileiro, né? Sucatear o teatro. Pouco se fala sobre isso. Se você procurar páginas no Medium, você não vai achar nenhuma falando sobre como Malhação sucateou o teatro brasileiro. Mas Se por filmar o exemplo, teatro e botar no YouTube, é teatro ainda? Sai de Baixo. Sai de Baixo. Sai de Baixo já fez isso, Gibas. Cara, o teatro vai voltar. Vou deixar esse hot take aqui. E acho que muito em função da sua defesa apaixonada aí dos centros menores do teatro, né? Eu acho que tem que ter Acho uma que os captação centros maior. menores tem que ter mais espaço, velho. Tem que ter mais Cadê o espaço. scout? Cadê o scout da Globo? O cara só procura no Teatro de Rio e São Paulo, velho. Cadê o cara? Aí bota, sei lá, bota a Vera, era a Vera, Suzana Vieira pra fazer sotaque. Porra, É. bota um scout aí de alguém que já tem sotaque, velho. Que doideira é essa, né? Enfim, Gibas, seguinte, a outra que eu Seguinte, hein? pensei, Se você que tá ouvindo aí for um ator, um produtor de teatro de cidades pequenas, se for de cidade grande, ó, você já tem todo o espaço do mundo na Ilustrada da Folha, tá? ok. Pede lá, mas assim, Fortaleza, pode, Gibas? Fortaleza pode. É assim, cidade grande, mas Fortaleza é Belgradão, né? Então pode. Ok. Que a minha Então, sobrinha, eu assim, tenho uma sobrinha que ela é artista de teatro. o Ela foi seguinte, hein? recentemente, ela foi protagonista da peça Encanto, A Disney. do grupo de teatro dela. Ok. Infantil, então. Infantil, É mainstream, então. Porque mainstream. infantil. Ah, e peraí, stand-up não é teatro, tá, gente? Ele só acontece no teatro. Não é o que usa o teatro, né? Assim, Isso. estou usando o teatro, vira teatro. Não é assim que Não é funciona. assim também, né? Monólogo também a gente não está defendendo aqui, não, viu? A gente Não é sei nem contra se, monólogo? o que o Gibas pensa do monólogo, A mas, gente não gosta de monólogo, não? cara, monólogo não dá, velho. Cara, monólogo é teatro, cara. Cara, monólogo não dá. Monólogo tem um. É tipo assim. Queria fazer um stand-up, mas não quero ser Mas quero julgado. ser artista. Ok. Monólogo não dá, velho. Cara, não tava pronto pra ser contra monólogo, mas eu vou abraçar Meu essa causa. posicionamento é forte aqui contra o Mas monólogo. assim, é o seguinte, hein? A partir dessa semana, todas as peças que tiverem de pessoas que mandarem aí pra gente, vamos divulgar aqui. A partir de diálogo, né? Tendo diálogo Tem que ter já dois funciona. atores a seguir. O seguinte, hein? Manda aí pra gente, hein? Nós vamos divulgar todas as peças do Brasil que não são
Grande Santos. Gibas, outra peça de entretenimento que eu pensei, que talvez até faça mais sentido com o que o Jazz está tentando fazer aqui, lembra quando o Marcos Mion abriu aquele programa na Band, Descontrole? Lembro. E Como aí esquecer. ele... Não E era aí Record, não? ele... Não, era na Band. Era Aí Band. ele pegou umas partes do Piores Clipes do Mundo que ele fazia na MTV e levou pro Lembro. programa dele. Lembro. Então, assim, ele pegava vários clipes, sabe? E ele deixava muito mais divertida a experiência de ver aqueles clipes. Eu lembro. E assim, não é que sempre os clipes fossem ruins, os piores clipes do mundo. Alguns clipes eram interessantes, mas ele tornava a experiência assim. Você sorria vendo Era bom, aquela era nova bom. maneira de encarar o clipe, né? E aí eu vejo um Colin Sextonzinho nesse jazz, sabe? Eu vejo o jazz apostando no Keontae George, depois até o Gibas tinha meio que desistido dele, todo mundo desistiu, até o Gibas. O Lauri Markkanen, hoje a gente vê como um craque, mas, porra, tava meio encostado já, né? Ele tinha tido uma mini recuperação no Cavs, mas antes disso, ele já tava assim, a galera já tava meio desistindo dele. Ele foi muito barato pro Cavs, né? E aí, hoje no Jazz, ele se reposiciona como um dos melhores da posição, né? Então, assim, o John Collins, né, que chega agora depois da liga inteira ter virado as costas para ele, né? Ninguém se interessou. Então é tipo assim, uma coleção desses caras que o Marcus Mion, no caso aqui o Will Hardy, vai torná-los mais atraentes. Fique entre essas duas, Givas. Talvez seja uma mistura das duas, não sei. Mas, assim, só de ter trazido o debate sobre teatro já valeu a pena, imagino. Acho que valeu. Cara, eu pensei bastante durante aqui, né? Eu acabei indo para outro caminho que não tava não tava muito Sim. desenhado aqui, né? Mas como eu gosto muito, assim, preciso É um de. guilty pleasure seu, Gibas? Ou você Não, conta? até conto, mas não é assim, não é todo mundo para quem eu conto que fala assim, pô, legal, né? Pô, legal, Sim. vou prestar um pouco de atenção, né? Então, a impressão que eu tenho pode ser, de repente, uma sériezinha da HBO brasileira, sabe? Pode ser aquela Aquela que do. passava antes do Game of Thrones? Qual que era? Não lembro qual que Porra, passava não os Game lembro of também, Thrones. velho. Eu só era doido que ela acabasse pra começar Game of Thrones. Não, Mas é é a única série outra. brasileira que eu lembro da HBO. Alice. Pode ser Alice. Tava pensando em Alice. Alice é Ok. uma série brasileira. É o Utah Jazz. Pra quem não assiste ainda, fica o convite. É uma série brasileira lá dos anos 2000. Deixa eu ver de quanto é, pra não falar errado aqui. 2008 aqui. Você achou Primeiro aí? episódio, Boa. 2008. Que é uma série brasileira que, Pô, na assim, cidade de Palmas, que massa. eu ia chegar aí, tava pensando em chegar nesse sentido. É uma série brasileira que, tem uma protagonista que é a Andrea Horta, que hoje é famosa, mas na época não era, né? Ela tava começando a ficar famosa nessa época. E Ela é ela, da escola de atores Wolf Maikbas. pô, pronto, mais um, que é, esse sim um grande produtor cultural brasileiro, né? Essa é a Gosto, categoria de base, né, do Brasil. esse chega às massas, né? E de preferência sem camisa, né? Você acha que o Com Wolf peito Maia tinha que abrir cabeludo. escolinhas Brasil afora, velho? A gente sempre defende aqui muito o Wolf Maia, mas o bicho nunca abriu uma escolinha. Talvez seja até o caminho, né? Escola Wolf Maia em Apucarana. Porra, já pensou, velho? Eu ia É. botar o Ô, Francisco, Wolf, velho. se você estiver ouvindo, velho, vamos expandir isso aí. O Brasil Vamos precisa de expandir. você. Preciso de você. Então, essa série aí, Lucas, Alice, como é que funcionava, né? Era uma jovem que vinha do Tocantins para tentar a vida em São Paulo, né? E ela, cara, começa a ter essa dinâmica urbana e tem as relações pessoais e as relações com a família distante. Pô, e no final das contas é um bom entretenimento, sim. É um entretenimento nacional, é um entretenimento de qualidade, num canal bom. Agora, você vai falar para mim, vai ganhar prêmio? Pô, talvez até ganhe um prêmio brasileiro aí, né? Não sei se tem prêmio brasileiro de séries, né? Eu sei de cinema, mas não sei se. Porque geralmente os prêmios brasileiros ou são muito undergrounds ou é o Silvio Santos, né? Não sei se tem um meio do caminho para essas séries mais underground. Até a gente pode criar esse prêmio, viu, Lucas? Tô achando que o que falta mesmo para a produção cultural brasileira é o prêmio Café Belgrado, né? Talvez ali estaria Sim, saído com pode ser prêmios. que seja isso, Gibbs. Pode dar, seja Imagina o que isso. que a gente podia fazer pelo teatro, velho. É isso. Pela dramaturgia como um todo, né? Então, Lucas,
Utah Jazz é a série Alice. Uma série boa, legal, Cara, o gera Utah Jazz entretenimento. ganhou três peças de entretenimento, né? E, cara, assim, com uma abrangência legal, né? Agora, assim, de fato, não é o que tem de melhor na produção cultural brasileira. Faz você tá de bobeira ali, tem a Monique Evans trabalhando, tá desempenhando um papel importante ali. Você tá de bobeira ali, tem uma cena meio, pô, isso aí tá meio cringe, mas tudo bem, velho, tudo bem também. Ok. Gibas! Seguinte, hein? Recebemos recentemente uma mensagem bem legal lá no YouTube, dizendo que conheceu o Belgradão através da Toco TV, né? Quando a gente participou lá com o Firu e o Mesa, e que estava ansioso para quando a gente fizesse o preview do Utah Jazz. Então se junta Thiago Cardoso e grande elenco aí de ouvintes do Café Belgrado que curtem o Utah Jazzinho. Aliás, se você curte o Utah Jazz, seu lugar é no Giannis, viu? O grupo do Café Belgrado no Telegram é o lugar onde mais se encontra torcedor do Utah Jazz. Gibas, me dá aí alguns motivos para as pessoas apoiarem o Café Belgrado. Lucas, antes, vou só mandar um salve pra galera que tem comentado no YouTube. Você falou como um todo, né? Mas o. Cara, tem bastante gente que tem comentado o vídeo, porque a gente sobe o vídeo com o podcast lá, né? E, sei lá, eu acho legal quando chega comentário por lá. Acho que a gente pode até estimular mais gente que ouve por lá. Se você ouve na Aurelo, gente, continua na Aurelo, pelo amor de Deus, é o melhor lugar para ouvir. É o único lugar que remunera o Café Belgrado. Mas é legal também, porque acho que a gente fica sabendo, tendo um feedback um pouco maior, né? A gente recebe lá no Spotify alguns feedbacks também. E lá no YouTube eu não esperava, porque é uma audiência bem pequenininha de ouvintes de lá. Porque, enfim, é só uma mensagem de só uma tela parada com o áudio tocando, né? E bastante gente mandando mensagem por lá. Então, vou dar um salve para as pessoas. Quem sabe tem mais gente querendo falar lá também, né? Ó, o Wesley Bonfim falou: no aguardo do episódio dos Sixers, Nurse vai transformar o Maxey numa máquina de destruição e alegria. O Luan falou: Seria uma máquina de destruição, alegria, Gibas. Porra, eu não sei, cara, mas quando for vai ser um filme bem legal de assistir. É tipo Coringa? Aqui. Pode ser. Esse que você falou era o Luan, né, Lucas? O que estava ansioso pelo Utah Jazz. Então, um salve pro Luan também. O Francisco, velho, o Francisco Setaro, todos os posts ele manda um comentário. Então, Francisco, muito obrigado. Ele disse: o Tandão é o melhor. O Marcelo Gerson também sempre manda. O Lucas SCDF. O Elliot, entre outros, né? Então, muito obrigado a todo mundo que também escuta lá, manda mensagem. A gente sempre coloca lá o áudio para que as pessoas tenham acesso, né? Aí, a nossa ideia de colocar lá o áudio é que tenha um lugar a mais onde as pessoas esbarrem na gente, mas o plano final é, se você puder, venha apoiar com o Café Belgrado. Esse é a melhor maneira de ter acesso aos conteúdos, porque tem muito conteúdo que não está disponível nas outras plataformas, só para os apoiadores do Café Belgrado. Então, por exemplo, esse que o Lucas falou, vou tentar explicar um pouco mais esse, Lucas, que de repente as pessoas que estão ouvindo aqui curtem uma juventude, né? A gente lança anualmente, desde que começamos o programa de apoio, a série Amanhã Vai Ser Outro Dia, que traça reflexões a respeito da classe de draft do próximo ano, né? Do próximo draft. Nesse caso, o draft de 2024, o primeiro episódio foi ao ar ontem, um episódio que abre os trabalhos, e nesse episódio de ontem a gente não fala, como até aconteceu nos outros episódios, que a gente abria falando dos talentos do ano, os principais, não. A gente até fala de principais talentos, mas a gente abre com o objetivo de falar um pouco desse projeto da G-League Ignite, que desenvolveu um time dentro da G-League de jogadores que não chegaram à NBA ainda, para prepará-los para chegar à NBA. Nesse ano, 3 dos 10, dos 7 mais cotados fazem parte desse time, 4 dos 20 mais cotados fazem parte desse time. A gente fala um pouco desses talentos, mas fala do projeto também, apresenta os jogadores que são os próximos, né, a chegar à NBA, que estão desse projeto. Falamos um pouco dos que já estão na NBA, que passaram por esse projeto. Então, é o projeto do G-League Ignite. Essa é a abertura do Amanhã Vai Ser Outro Dia. Vai ter muita coisa para a gente falar até lá, né? Estamos em setembro ainda. Esse é o conteúdo que você só tem acesso se você ouvir lá na Aurelo. E para ouvir, você tem que ser apoiador do Café Belgrado, assinante do nosso conteúdo exclusivo. E você consegue isso com apenas R$12. A partir de R$12,
você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que você produz, que o Café Belgrado produz, você pode ouvir qualquer coisa. A partir de 23, você vem para o nosso grupo no Telegram, que é bem legal mesmo. Então fica o convite para você vir fazer parte com a gente, cafébelgrado.com.br. Dá para apoiar por Pix, por cartão, você faz todo esse movimento dentro do aplicativo da Aurelo. Por lá você apoia, por lá você baixa o aplicativo, ou dá para fazer pelo navegador também, aurelo.com.br, mas cafébelgrado.com.br já vai ser redirecionado para o nosso site dentro do aplicativo. Por lá você segue, por lá você ouve os abertos, isso é importante, né? Porque esses que estão em todas as plataformas estão lá também, e lá é o único lugar que nos remunera por isso. Por lá Assina a você nossa newsletter. tem a newsletter também, hein? Nós vamos começar a fazer uma newsletter ainda mais legal aí. Tem algumas coisinhas já, mas vem mais coisas por aí. Você apoia o Belgradão, por lá você assina, por lá você ouve os conteúdos fechados. É um aplicativo bem original nesse sentido. E lá você também consegue ouvir os outros episódios todos, de todos os outros podcasts, né? Todos os podcasts estão lá. Mesmo os que não fazem parte de plano de apoio coletivo e tal. Ele também é um aplicativo de podcast. A Aurelo é um aplicativo de podcast que tem nosso sistema de apoio lá dentro. Outro podcast tem feito isso lá também, porque é realmente bem legal, bem recomendável. Então, cafébelgrado.com.br, vem com a gente, vem com a gente. Lucas, vai ter live hoje? É isso? A ideia é que sim, viu, Gibas? A partir das 20h30, horário que você fique atento, a partir das 20h30 fique bem atento. Vamos fazer tier list da emoção. Vamos fazer um tier list aí que você não está preparado, talvez até você esteja preparado, mas eu vou falar aqui que você não está preparado, porque vem aí uma espécie de live, quem sabe até periódica do Belgradão. E, novidade, hein? Pode trazer seu Pix. Fique à vontade para participar via Pix. Será até Ninguém vai te julgar se você mandar Pix grande, não. Talvez julgue se não mandar nenhum, né? Agora, Pix grande também não vai ser julgado negativamente, né? Pelo contrário, vamos usar o termo substantivo, né? Para elogiar todo mundo que fizer uso desse artifício. Gibas, tem um destaque final. Você não perguntou, mas eu tenho sim. Mano. O técnico João Camargo vai comandar a seleção feminina no PAN e Campeão não da vai ser o LBL. Neto. Isso, não vai ser o Neto, né? Vai ser o João Camargo. E anunciou a convocação. Ih, rapaz, já? Alguns nomes diferentes em relação ao Americup, né? Porque, enfim, Não pode nem ter todos os atleta atletas internacional. podem ir. Isso, né? Então vamos de Débora Costa, César Deborinha, Araraquara, brabo. a Maria Albiero, Ituano, novidade, Boa. né? É jovem, né? Tava nas convocações, mas acho que não tinha feito lista ainda, não tinha Ana fechado. Beatriz, do A Unimed Bia? Campinas. Ah, muito boa jogadora. É boa jogadora. Essa é a Gostei. novidade. Eu não tinha emplacado ainda, não. Karina dos Santos, também Unimed Campinas. A Karina. A Sossô, a Gabriela Soares, né? César Araraquara. Leila Zabani, do Ituano. Fera. Emanuele de Oliveira, né? Manu. A Karina é a Kaká, né? A Karina dos Santos. Isso. Boa. Não, do Unimed Campinas. Isso, é a Kaká, que jogava no Blumenau. Jogava por Camargo, inclusive. Você falou, eu A fiquei Manu... pensando aqui, mas Karina, porque quem é são Karina? os nomes de batismo aqui, né? Boa, boa. Emanuele de Oliveira, né? A Manu, do César Araraquara, campeã Crack. também. Sassá, porra, se tem Sassá, velho, já Legend. tô 1000% de confiança. Vanessa Sassá tá lá do Santo André. Aline Moura, também campeã, fez uma grande Americup, né? E uma ótima LBF. Licinara Bispo, Unimed Campinas, emplacando aqui a sua terceira atleta. Érica de Souza, eterna Érica de Legend. Souza. E a Mari Dias, né? Mariana Dias, também emplacando a terceira atleta do Ituano. Ela jogou LBF pelo Não, Ituano? jogou no Sampaio. No Sampaio, né? Mas É Paulista já já. tá com o Isso. time do Paulista aqui, né? Isso. Time muito forte, acho que vai brigar sim pelo PAN. A gente não sabe os adversários, né? Mas a gente confia muito nessas meninas, especialmente na Sassá, que, poxa, é minha melhor amiga e ela não sabe. E o assistente vai ser o Virgil, né? Virgil Lopes. Anunciado hoje, agora há pouco, o time feminino do PAN. E o João Camargo falou que está muito feliz, agradecido e orgulhoso pela oportunidade.
Boa. Lembrando, né? Abri até o post aqui da CBB, tem muita gente pedindo as jogadoras que não estão. Não, que só pode jogadoras nacionais. A Tainá e a Isa Ramona estão no Samara da Rússia. A Camila volta para a NCAA, não pode jogar. A Stephanie Soares machucada ainda. Entre outros nomes que estão no exterior, né? Não podem jogar. É isso. Vamos torcer muito pro Brasa e, cara, deve ter live também. O nome da nossa sinistra que destruiu na ex-WNBA? Damires, né? Damires tá na Turquia. Vai jogar na Turquia agora, temporada europeia. Depois, eu acho que pode voltar pra W, né? Porque ela é muito craque. Mas jogou na Liga Mexicana também, que é uma baita liga. No ano passado também não pode estar presente. Tem dois nomes que a gente tem que ficar atento, Lucas, que são a Nani e a Clarissa, que elas estão voltando de lesão, voltando de longo período parado, não estão jogando ainda na seleção, mas começam a ficar no radar, né? As duas estão jogando no Campinas, que são talentos que a gente admira bastante, aí torce muito para que voltem, porque, cara, são jogadores de elite. O basquete feminino no Brasil é o 8º melhor do mundo, de acordo com o ranking da FIBA, uma baita posição. Título da American Cup, né? Deu uma pontuação gigante pra gente. É isso, Gui. Você tem destaque final? Cara, meu destaque final é convidar todo mundo para seguir o nosso YouTube. Café Belgrado lá, segue lá que, velho, vai ter muita coisa, hein? Essa tier list hoje vai estar muito especial. Valeu, forte abraço e a gente se vê.